Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, é uma imensa satisfação estar podendo participar dessa live aqui hoje, tá? De antemão, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, todos os inscritos. É uma honra poder compartilhar um pouco do conhecimento, da experiência que eu já tive nesses anos com planejamento orçamentário, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Medeiros, eu sou consultor em gestão aqui no Grupo Siagre, já estou atuando aqui há pouco mais de 11 anos. Então, e durante esse percurso meu na Siagre, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de planejamento orçamentário, tá? E a gente queria aqui hoje compartilhar um pouco dessa experiência, tá? Então, esse tema, planejamento orçamentário, é um tema relativamente polêmico entre alguns estudiosos, né, porque existem alguns conceitos, algumas metodologias a serem aplicadas, então, a gente não quer entrar no mérito acadêmico aqui, tá? Então, a gente está fazendo essa live para compartilhar um pouco mesmo da experiência prática, tá? Para ajudar vocês aí no dia a dia, na montagem do planejamento orçamentário da empresa de vocês, certo? Para começar, eu gostaria de fazer algumas indagações, tá? Então, essas indagações são bem relevantes nesses dias, né? Então, os planos que vocês fizeram, né, planejamento orçamentário, os planos que vocês fizeram lá no começo do ano, são os mesmos de hoje, né? Precisou ser alterado? A gente necessitou fazer algum remanejamento, alguma reprogramação, né? E o faturamento é o mesmo? Continua o mesmo? Precisou fazer mudanças, né? Vocês estão atingindo o faturamento que vocês planejaram? E lucro, em relação ao lucro, o que vocês vão fazer com esse lucro? Vão reinvestir na empresa, vão expandir, vai distribuir, vai investir em imobilizado, vai fazer reformas, contratações. Então, ou seja, essas perguntas, elas são bastante relevantes, né, nesses dias atuais. Então, desconhecer as respostas dessas perguntas, né, é basicamente viajar sem saber aonde você quer ir, né? Então, com o planejamento orçamentário, a ideia é que ele traga alguns subsídios, algum embasamento, para que vocês consigam responder um pouco mais claramente essas respostas, tá? Então, a ideia do planejamento orçamentário é justamente isso, para que vocês tenham um rumo certo, tenham um caminho a seguir, tá? Então, afinal, então, o que é orçamento, né? Então, fala-se muito em planejamento orçamentário, mas na prática, o que é esse planejamento orçamentário? Então, essas são perguntas que quem ainda não teve contato, não teve experiências com o planejamento orçamentário, vem muito na cabeça, né? Então, ok, beleza. Planejamento, a palavra muito atual, mas e o que isso significa? Então, resumidamente, orçamento é planejar receitas, custos, né, despesas, investimentos, a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento para investimento daqui a pouco, a gente não vai entrar na parte de ROI e tudo mais, tá, não é esse o caso, mas é um ponto que a gente precisa também pensar quando se vai fazer planejamento orçamentário, né, por conta dos dispêndios muito altos, então, é interessante, esse conceito de investimentos é um pouco polêmico, porque se fala muito, não, planejamento orçamentário é receita, custo, despesa, né, mas a gente precisa também pensar um pouco por esse lado de investimento, né, justamente por conta do dispêndio alto que isso acontece, que é necessário para esse ponto, tá? Então, basicamente é isso, tá? Orçamento é você planejar suas receitas, planejar os seus custos, as suas despesas que vocês pretendem nos próximos meses, nos próximos anos, enfim, no período olhando sempre para frente, tá? Ou seja, é um GPS que você precisa na sua empresa para saber se você vai alcançar aqueles objetivos, né? Planejamento estratégico, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento estratégico daqui a pouco. Então, esse tema
Primeiro contato que eu tive com planejamento orçamentário, há mais de 10 anos atrás, falava-se muito em planejamento orçamentário para grandes corporações, né? E isso vem caindo por terra, né? A gente vem vendo cada vez mais empresas de médio, pequeno, até microempresas fazendo planejamento orçamentário. Tá? Isso é muito caracterizado por conta de a modernização da gestão das empresas, né, a concorrência. Então, isso é cada dia mais necessário estar presente nas empresas, principalmente as empresas de médio porte, pequeno porte, que acabam não tendo tantos recursos como as grandes corporações, né. Então, é uma das atividades mais importantes, né, na saúde econômica da empresa, porque vai te dar embasamento para você conseguir monitorar se suas receitas estão sendo atingidas, né, custos, se eu estou dentro da minha margem de custo, se as minhas despesas estão sendo lineares, se está tendo oscilação, se estão sendo voláteis. Então, é um GPS que vai te seguir para onde, vai te ensinar onde você quer chegar, né, vai te direcionar no seu caminho de onde você quer chegar, olhando num ponto futuro, né. Então, fazendo aí uma analogia à contabilidade, a contabilidade a gente olha o quê? Olha acontecimentos, né? Olha fatos, né? Passado. Né? O planejamento orçamentário, o orçamento, a gente faz o inverso disso. A gente olha para o futuro. Então, eu estou planejando o futuro. Então, o orçamento, ele é justamente isso, né? O planejamento orçamentário. É olhar para frente. É o contrário, né? É o inverso da contabilidade. É olhar a contabilidade de trás para frente. Tá? E o planejamento orçamentário, ele não existe uma regra, tá? Não existe uma fórmula pronta para planejamento orçamentário, tá? Então, o pessoal está dizendo aí que travou, a gente vai dar uma olhada aqui, a equipe técnica vai dar uma olhadinha se é a questão aqui de interna nossa, tá? Todos conseguem me ver agora? Só um minutinho, que a gente vai dar uma olhada se o problema é aqui, tá? Clique em reconectar, que eu acredito que vai voltar ao normal, tá? Ok? Maravilha. Então, seguindo aqui, gente, então eu estava dizendo que não existe uma fórmula mágica para planejamento orçamentário, tá? Não existe uma regra, existem diretrizes, existem metodologias de se aplicar planejamento orçamentário, tá? Mas cada empresa vai olhar para as metodologias, vai olhar para dentro da sua empresa e vai definir qual que é a diretriz, qual que é o caminho que você vai seguir para montar o seu planejamento orçamentário. Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essas metodologias. Então, você vai analisar as metodologias e dizer, olha, a melhor para nós aqui é essa metodologia, ou aquela outra, ou um híbrido, né, usar várias metodologias ao mesmo tempo, isso é perfeitamente possível. Então, cada empresa vai estabelecer as suas métricas, tá? E no final das contas, o objetivo final do planejamento orçamentário, então, é você conseguir monitorar custos, monitorar despesas, o que eu planejei está acontecendo, eu vou conseguir atingir o meu objetivo final, o meu lucro final que eu pré-estabeleci lá no ano, se eu vou conseguir superar as expectativas, atingir as expectativas dos sócios de rentabilidade do capital investido. Então, o planejamento orçamentário, ele vai te guiar, vai te ajudar, vai te dar subsídios para monitorar, para conseguir te dar um olhar futuro para saber se você vai conseguir atingir aquele objetivo, tá? Tudo bem por enquanto aí? Estão vendo agora? Maravilha. Bom, nós temos nós temos uma ferramenta interna, né? Acho que boa parte dos nossos clientes conhecem, chamada AgroScore, e dentro do AgroScore nós temos um item, né? Um tópico que fala de planejamento orçamentário, de gestão financeira orçamentária, tá? E hoje, esse índice dos clientes que participaram da ferramenta
ferramenta, atingiu-se um índice de 20,91%, ou seja, apenas 21% das empresas dentro do AgroScore, pesquisadas no AgroScore, têm a gestão orçamentária implantada na empresa, né? Então, pasmem, é um índice muito baixo, né, se tratando de um item tão essencial para o negócio. Então, apenas 21%. E esses 21%, a gente não está dizendo que é 21% usando a ferramenta SIAGRE para gerenciamento do orçamento. Não. 21% são empresas que fazem, às vezes, controle paralelos em Excel, digitado em Excel. A gente vai falar um pouquinho na prática daqui a pouco. O que nós temos de solução para o monitoramento, a gestão do planejamento orçamentário. Então, assim, mesmo que eu falei agora há pouco que a gente tem visto uma crescente muito grande, né, em empresas utilizando mais o planejamento orçamentário, mesmo assim, esse índice ainda é muito baixo, tá, muito embaixo. No AgroScore, os clientes que são do AgroScore, sabe que a gente bate muito nessa tecla, né, em relação, olha, vocês precisam ter um monitoramento das suas despesas, precisam ter um monitoramento dos seus custos, né, o que você planejou está enquadrado, está dentro daquilo que você espera. Então, os clientes que participam do projeto AgroScore sabem que nós somos muito enfáticos nisso. Gente, precisamos implantar o planejamento orçamentário, vocês precisam de ter isso mais bem gerenciado dentro da empresa, tá? Então, para quem não conhece ainda o AgroScore, é só entrar em contato com a gente explica melhor como que funciona a ferramenta, né, a avaliação, o diagnóstico, depois a implementação das rotinas. Então, a gente tem tido um sucesso bem grande aí nos clientes que estão sendo monitorados pela gente, tá? Então, um dos pontos que nós batemos muito na tecla lá é essa questão do planejamento orçamentário, certo? Beleza, vamos entrar então um pouquinho na parte das metodologias, então. Tá? Em relação às metodologias, a gente eu citei aqui algumas, tá, as mais utilizadas, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas eu acho que é interessante passar para vocês o que é cada uma dessas metodologias, tá, e aí vocês, como eu disse anteriormente, vocês analisam, olha, acho que nós enquadramos mais nessa cultura do estático, do flexível, do forecast, tá? Então, vamos passar aqui uma a uma, explicando o que é cada uma delas, e aí vocês internamente analisam como que vocês querem trabalhar. Não necessariamente precisa ser uma só, tá? Como eu disse, a gente pode trabalhar no modelo híbrido, a gente pode unir 2, 3, às vezes, metodologias para implantar aí o planejamento de vocês, tá? Vamos lá, o estático, né? O estático é aquele engessado, né? Eu fiz o planejamento orçamentário do ano e aquele planejamento orçamentário não pode ser alterado. Ele vai continuar estático, engessado para todo o período que eu planejei. Tá? Então, ele não pode sofrer alterações, ele não sofre alterações. Esse modelo estático tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, né? A vantagem é que você, durante o período, no final da análise do período, né, você consiga ver claramente, apontado lá, olha, essa conta aqui nós estimamos, nós não consideramos isso, nós não consideramos aquilo outro, né? Então, a vantagem do estático é essa, né? Você consegue ver claramente aonde que você errou, o que você falhou naquele planejamento, ou o que teve de anormal na sua empresa durante o período que você não conseguiu atingir aquele índice, né? aquele indicador daquele planejamento. Tá? A desvantagem dele é que, assim, se acontecer algum evento extraordinário durante o período, vocês não vão poder mexê-lo, né? Por exemplo, abrir uma nova loja, abrir uma nova linha de produtos, né? Então, o estático, ele tem esse viés, né, que você não consegue adequar o seu orçamento durante o período, né, por ser estático, por ser engessado, tá? O flexível, ele possui uma faixa de variação. Então, você pré-estabelece uma faixa de variação, 5%, para mais, para menos, né? Então, esse flexível é bem menos usado, né? Porque ele tem que ser pré-estabelecido. Olha, eu posso ter uma variação aí de para mais ou para menos, de algum percentual, algum valor, enfim, tá? O contínuo,
esse contínuo algumas empresas utilizam ele mais ou menos no seguinte sentido. A gente faz um planejamento para, por exemplo, 12 meses, 3 meses, 24 meses, e aí, a cada período encerrado, a cada mês encerrado, você cria um novo lá no final do orçamento. Por exemplo, eu fiz o planejamento orçamentário da minha empresa para 12 meses. Então, nós acabamos de encerrar o mês de abril. Ok? Avaliei, vi aonde que eu atingi meu orçamento, onde que eu errei, onde que eu falhei e tudo mais, e já crio o abril de 2021. Então, ou seja, encerra-se um período, cria-se outro lá no final. Então, ou seja, você sempre vai ter continuamente 12 meses sendo avaliados, sendo planejados. Encerra-se um, cria-se outro, automaticamente. Então, por isso que ele é chamado contínuo, né? Você sempre vai ter esse planejamento, ele nunca vai acabar, né? Então, ele vai ser sempre contínuo. Acaba-se um período, inicia-se outro, e assim sucessivamente, tá? O revisado, né, que também é chamado de forecast, vocês vão ver muito essa palavra forecast aí, esse é um modelo bem legal de ser utilizado, tá? É um dos mais comuns de se utilizar. Como que ele funciona? Você faz um planejamento orçamentário, né? Gente, quando eu falo planejamento orçamentário, eu não tô pré-estabelecendo que planejamento, todos eles têm que ser no ano, tá? Então, a gente pode fazer um ano safra, a gente pode fazer um planejamento para 3 meses, a gente pode fazer um planejamento para 18 meses, 24 meses, enfim. Né? O mais comum é fazer o ano fiscal, né, de janeiro a fevereiro, mas no nosso ramo, no agro, muitas empresas trabalham com planejamento ano safra, né? Então, inicia-se um período de um ano e termina-se no outro, né? E a gente vai ver daqui a pouco na ferramenta que eu quero mostrar para vocês, é totalmente possível, tá? Totalmente possível a gente fazer isso, parte em um ano, parte em outro ano, né? Justamente para atender essas expectativas aí de ano safra, tá? Então, o revisado, forecast, você pré-estabelece num orçamento, 12 meses, né? Por exemplo. Então, digamos, eu fiz um orçamento lá para vendas, né? 120 mil reais de vendas no ano. Então, dá 10 mil reais por mês. Primeiro ano, ok, legal, atingi os 10 mil reais, tá tudo tranquilo. Segundo mês, eu atingi 9 mil reais, por exemplo. Então, ou seja, eu tive um gap de R$1.000 do que eu estimei com o que eu realizei. Então, esses R$1.000, ele tem que ser diluído nos outros 10 meses, para mim conseguir atingir o objetivo final daquele planejamento orçamentário. Então, o revisado, o forecast, ele sempre olha para o final do período, o resultado final. Né? Então, se esse mês eu gastei mais do que eu planejava em uma despesa, com salários ou com custo, ok. Esse mais que eu gastei, eu vou ter que diluir ele, então, no final do período, no restante dos períodos, para que eu consiga chegar no objetivo final lá. Tá? Então, o forecast, ele sempre olha para o resultado anual, tá? Para o final do planejamento que eu fiz. Até agora, tudo bem aí? Podemos seguir? Está indo muito rápido? Ok, vamos lá, então. Orçamento base zero. Esse orçamento base zero, como o próprio nome já diz, né? Ele sempre vai começar do zero, tá? Então, ou seja, não vai se olhar histórico, não vai se olhar nada. Todo ano, ele é zerado e reiniciado. Então, ou seja, todas as contas, todos os meus orçamentos, a gente vai começar tudo do zero. Minhas metas de vendas, meu custo, minha despesa com pessoal, minhas despesas operacionais, despesas administrativas, então sempre começa-se do zero. Tá? Algumas corporações gostam de usar esse modelo, é um modelo bem menos utilizado, né, mas existe essa metodologia. Então, caso queiram usar, então sempre iniciar do zero. Vocês vão ouvir muito esse termo, tá? Orçamento base zero, tá? O base histórico, orçamento base histórico, esse é um dos mais comuns, esse é um dos mais utilizados, tá? Então, como que ele funciona? Você vai estabelecer o orçamento, por exemplo, nós estamos lá em novembro, dezembro de 2019. Estou estabelecendo o meu orçamento para 2020. Ok.
Deixa eu pegar, então, meu histórico de faturamento, meu histórico de despesas no ano de 2019. A empresa pretende crescer 10% no share de mercado, né, de faturamento. Ok, automaticamente, se eu aumentei o meu... A gente está falando de comércio, né? Se eu aumentei o meu... se eu quero aumentar o meu faturamento, automaticamente os meus custos vão aumentar, né? Porque é uma revenda, então, seja para mim vender mais, eu tenho que comprar mais. Ok, estabeleci também o meu custo. As minhas despesas com pessoal. Despesas com pessoal, eu vou contratar? Não vou contratar, vou contratar. Então, você olha seu histórico, vamos aumentar o quadro funcionário, o quadro de pessoal? Ok, então vai ter um plus de X no meu histórico passado. Despesas administrativas, né, despesas com propaganda, enfim, despesas com veículos. Não, Bruno, essas despesas a gente vai tentar manter as mesmas, a gente vai ter o mesmo valor que eu tive de despesa no ano passado, a gente vai ter esse ano. Legal. Porém, quando se faz essa análise, vocês não podem esquecer de incluir, no mínimo, a inflação nesses valores, tá? Então, Bruno, a gente vai manter, ok, a gente quer gastar o mesmo percentual do ano passado em relação às minhas vendas de despesas administrativas, despesas operacionais, mas não se esqueçam de olhar para a inflação para essas despesas, tá? Então, a gente sabe que sempre, todo ano tem reajustes de preço, então, não se esqueçam de olhar por esse ponto, porque senão vocês vão acabar ficando aí sempre fora do almejado, tá? Então, o base histórico, ele sempre utiliza dessa maneira, tá? Então, histórico, analiso o cenário que eu quero para o próximo ano e pré-estabeleço. Então, parte-se do histórico. Algumas pessoas aqui dizendo, o Fausto dizendo que Lambev usa o base zero, a Kelly também falando que usa o base zero, muito legal. É uma metodologia não muito utilizada, tá? O forecast e o base histórico é os que a gente vê com mais utilizados no mercado, no agro, tá? O matricial, ele é um modelo um pouco diferente, que ele olha para departamentos, olha para centros de custo. Então, a gente vai ter, eles chamam de pacotes, né? Então, a gente vai ter os pacotes, que é vendas, custos, despesa, né? Então, horizontalmente, e verticalmente a gente vai ter os centros de custo. Então, eu vou ter o centro de custo administrativo, do comercial, do marketing, do RH, do departamento pessoal, e aí cada departamento vai ter, cruzando esses pacotes, né, o orçamento de cada um deles. Então, o matricial, eu entendo que o matricial é quase um complemento, ou seja, esse centro de custo, ele usa esse modelo, o próprio nome já diz, né, uma matriz. E o descentralizado é uma metodologia nova que a gente tem visto aí, que a gente vai falar, tem um slide só para falar sobre o descentralizado, mas o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração que todas as pessoas, ou os responsáveis, ou os encarregados, os gerentes, os diretores de cada área, de cada departamento, são responsáveis pelo seu orçamento. Então, quem estabelece o orçamento no descentralizado é os próprios gestores, tá? Então, ou seja, eu, como gerente de uma determinada área, eu vou estabelecer que esse ano eu preciso de fazer X contratação, que eu vou ter um aumento de despesa com combustível de X, porque eu vou atender uma nova região. Então, o descentralizado, ele traz as pessoas para dentro do orçamento, tá? Então, essas metodologias, a gente não necessariamente, como eu disse, frisar mais uma vez, a gente não necessariamente precisa de usar uma delas. Eu posso usar, por exemplo, um base histórico matricial descentralizado. Tá? Então, a gente pode fazer um híbrido, né? Usar várias metodologias. Então, dependendo de como vocês trabalham dentro da empresa de vocês, então, a gente pode trabalhar intercalando, né? Um modelo híbrido aí, usando 3, 2 modelos dessas metodologias. Tá ok? O pessoal aqui dizendo, aqui usamos um misto de forecast com base histórica, legal, Ricardo falando. Mariana travando, Kelly travando. Tenta reconectar, vamos ver se melhora, tá? Bom, pessoal, então essas são as metodologias que a gente mais vê no mercado, tá? Então, acredito que
a gente já tem uma base para começar a ter um histórico, né, para ter uma base para fazer esse planejamento orçamentário. Vamos lá. Em relação às fases, então, rapidamente aqui, como que a gente, então, pré-estabelece as fases para a criação desse orçamento, né? Então, a primeira fase é a gente elaborar o plano orçamentário. Então, o primeiro passo é a gente fazer o plano orçamentário, tá? Tendo esse plano orçamentário em mãos, a gente vai analisar os cenários. Então, por exemplo, primeira coisa, eu vou estabelecer a minha meta de vendas para o ano seguinte. Legal. Quanto que eu quero chegar de lucro no ano que vem? Eu quero 5% de margem líquida, eu quero 8%, 10%, enfim. Ok, então, nessas vendas eu preciso ter, com essa meta de vendas eu preciso ter X% de custo, né, ou margem bruta, né, como queiram chamar, tantos por cento de margem líquida, de despesa operacional, para conseguir chegar na margem líquida que eu pretendo. Então, criar cenários para saber se, com aquilo que eu estou planejando, eu vou conseguir atingir aquele objetivo, né, aquele retorno que os sócios pretendem ter no final do ano. Tá? Então, vamos fazer um cenário aqui. Olha, eu quero ter 100 milhões de faturamento no próximo ano. Beleza, qual que é a minha margem bruta que nós vamos trabalhar? Minha margem bruta é de 20%, é de 25%? Legal, então a gente já sabe que os meus custos vão ser 80% da minha venda. Legal. E de despesa operacional? Quanto que eu vou ter de despesa operacional? Então, se eu tive 20% de margem bruta, digamos que eu quero ter 5% de margem líquida. Então, as minhas despesas operacionais não pode passar de 15%. Então, essa análise que se faz dos cenários para começar a fazer as perspectivas de orçamento. Tá? Então, esses cenários, eles precisam voltar a ser aprovados, caso não passe por o crivo do gestor, volta, reanalisa, refaz de novo o orçamento, para a gente conseguir chegar naquele resultado final, tá? E o mais importante disso, criou-se o planejamento, ok, conseguimos alinhar aqui o que a gente vai ter de margem bruta, o que a gente vai ter de receita, o que a gente vai ter de despesa operacional, e automaticamente a margem líquida. Esse planejamento orçamentário, se ele não for monitorado, se ele não for acompanhado, se ele não for corrigido os seus percursos, né, durante o período, nada de adiantou fazer orçamento. Então, ou seja, o acompanhamento é um dos pontos mais principais para que a gestão orçamentária funcione dentro da sua empresa. Se você simplesmente foi lá, olha, Bruno, fiz aqui o meu orçamento, ficou lindo, cara, aprovou para o meu diretor gostou, conseguiu chegar num cenário lá, num lucro que ele pretende, beleza, mas se você não monitorou, você vai chegar lá em dezembro do ano, Bruno, olha, eu não consegui atingir, mas se você conseguiu avaliar por que lá em janeiro já teve essa despesa a mais, você conseguiu realocar o que você cedeu de despesa durante o ano, então o acompanhamento mensal dos resultados, ele é de suma importância. A gente vai falar daqui a pouco, isso pode virar até um indicador dentro da empresa, isso pode virar até um PPR, um indicador de PPR dentro da sua empresa, né? E no meio de todo esse contexto, podem haver revisões orçamentárias. Então, por exemplo, eu estou lá no meio eu fiz o meu orçamento lá em novembro, dezembro do ano passado, chegou agora em abril, maio, Bruno, olha, a gente teve a oportunidade de abrir uma loja numa determinada cidade, ou de atuar numa nova linha de produtos, ou com um novo fornecedor, etc. Um fato novo que a gente não planejou isso lá atrás. Então, ou seja, o cenário mudou, né? Todo aquele planejamento orçamentário que eu fiz lá em novembro, dezembro, ele já vai ficar totalmente fora do contexto agora, porque eu tive um fato novo, eu tive uma incrementação nova, que eu preciso de fazer uma reavaliação desse cenário, né? Então, essas revisões orçamentárias durante o período, elas podem e devem acontecer quando houver fatos relevantes, tá? A gente não pode aqui banalizar também essa questão das revisões orçamentárias, tá? Muito critério, muita análise para identificar se vale a pena fazer uma revisão orçamentária ou não. Por quê? Se a gente banaliza isso, a cada fato novo que acontece, a gente vai fazer uma revisão orçamentária? Não é bem assim, tá?
tá? Senão, você não adianta fazer planejamento orçamentário. Se você faz orçamento e vai readequando aquilo ali mensalmente para conseguir atingir o seu objetivo, não adiantou nada você fazer planejamento orçamentário, né? Então, somente quando houver fatos relevantes, fatos que merecem ser destacados, que merecem ser revisados, ok? Tudo bem por enquanto? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Então, por onde que a gente começa a fazer planejamento orçamentário, né? Então, o princípio de tudo é olhar o planejamento estratégico da minha empresa, né? Planejamento estratégico é outro tema bem legal que a gente pode até abordar em alguma live aí. E planejamento estratégico é onde eu quero chegar, o que a empresa pretende, onde a empresa pretende estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos. Né? Tem planejamentos orçamentários de 20, planejamento estratégico de 20 anos. Então, primeiro se olha planejamento estratégico. Eu quero abrir um filial no ano que vem, né? Eu quero atender um novo segmento no mercado, eu quero ter um novo share de mercado. Tá? Então, primeiro se olha o planejamento estratégico, onde eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Primeiro passo é esse, então. Histórico, também olhando histórico. A gente, dependendo do modelo que a gente acabou de falar, das metodologias, você não vai olhar histórico, mas o histórico te dá muito embasamento do que você quer, o que você precisa para chegar a um determinado alvo, tá? Metas de vendas. A gente vai falar no próximo slide sobre metas de vendas. O princípio de tudo do orçamento é meta de vendas. Ok, Bruno, eu quero ter um incremento de 10% a mais de faturamento nesse ano de 2020. Legal. Né? Então, ou seja, você já tem a primeira diretriz para fazer o seu planejamento orçamentário, tá? Que é a meta de vendas, que é o meu faturamento. E também olhando para planejamento de contratações. Tá? Então, ou seja, para conseguir ter esse incremento de 10% no meu faturamento que eu quero, eu vou precisar de contratar novos vendedores, eu vou precisar de abrir um novo ponto de vendas, vou precisar de contratar um coordenador de marketing, um gerente de marketing, novo gerente comercial, enfim. Então, também olhando-se para planejamento de contratações. Então, esses aqui são os primeiros pontos que você precisa olhar para começar a elaborar o seu planejamento orçamentário, tá? Então, assim, o planejamento orçamentário não é uma desviação, não é um chute, tá? A gente tem que ter sempre muito bem embasado nesses 4 pilares que a gente está olhando aqui para montar o planejamento orçamentário. Então, não é uma desviação, muito pelo contrário, né? Você precisa de estar muito bem documentado, com fatos, argumentos, para que você seja o mais certeiro possível, ok? Então, o orçamento é o quê? É o planejamento estratégico transformado em números, digamos assim, tá? A grosso modo. Tá ok? Tudo tranquilo aí? Podemos seguir? Vamos lá, então. Então, como que a gente vai estabelecer, então, o planejamento orçamentário? Primeira coisa, isso é base, tá? Planejamento orçamentário, primeira regrinha, começa-se por meta de vendas. Qual que é a minha meta de vendas? Qual que é o meu planejamento de vendas, faturamento naquele período? Então, planejamento orçamentário sempre inicia-se com meta de venda, tá? E aí, nós vamos, depois, hoje, a hora que a gente chegar na prática, no sistema, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente aí depois tem que verificar, nós vamos estabelecer orçamento para todas as contas do grupo de vendas, ok? Se vocês conseguirem chegar a esse ponto, legal. Não, Bruno, eu não consigo chegar a saber quanto que eu vou faturar, quanto que eu vou ter de imposto sobre as minhas vendas naquele período, quanto que eu vou ter de devoluções. Então, parte-se, então, para ver vendas líquidas. Bruno, eu preciso de ter X% de venda líquida naquele período para conseguir chegar no resultado final, tá? Custos. O custo também é outro grupo de contas que é muito difícil de estabelecer os valores, o orçamento para cada conta. Muito difícil. Então, o que a gente recomenda? O que a gente pré-estabelece? A gente sabe que existem alguns fatores de custo, né, relacionados com qual é a metodologia de estoque que eu utilizo, se é permanente, se é o provisório,
Então, para quem não é contador, esses termos podem ser um pouco desconhecidos, né? Mas quem é contador aí sabe o que eu estou falando. Então, às vezes é muito difícil você estabelecer qual que é o meu estoque final naquele período que vai envolver no meu custo, por exemplo. Né? Então, o que a gente recomenda? Bruno, eu não tenho condições de estabelecer qual que vai ser os meus créditos de ICMS naquele período, meus créditos de PIS/COFINS naquele período. Qual que é o meu estoque final? Qual que é as minhas quanto que eu vou ter de bonificação naquele período? Isso tudo influencia no seu custo, né? Não, Bruno, eu não tenho condições de estabelecer isso. Isso para mim é muito difícil. O que a gente recomenda nesses casos? Estabelece-se, então, participar pela margem bruta que vocês querem. Bruno, ok, eu tenho a minha meta de vendas, quero faturar 100 milhões esse ano. Legal. E ok, vocês vão trabalhar com qual margem bruta de margem bruta desses 100 milhões que vocês vão faturar? Olha, Bruno, em média aí a gente vai estar 20%, 25%, 15%, enfim. Cada empresa tem a sua métrica. Beleza? Então, se você sabe que você vai atuar, os seus vendedores foram orientados a trabalhar numa margem bruta de 20%, você automaticamente já sabe quanto você tem de meta de custo. Então, se eu tenho uma meta de vendas de 100 milhões e eu quero uma margem bruta de 20, você sabe, então, que o seu custo tem que ser no máximo 80 milhões. Né? Então, ou seja, caso vocês não consigam chegar nesse ponto, né, de estabelecer conta a conta, valor a valor, se chegar, legal, perfeito, né? Vocês conseguem ter isso muito mais detalhado. Mas caso não consigam, pensa por esse lado, né? Margem bruta, faturamento, margem bruta, eu já sei, então, qual que é o máximo de custo que eu vou ter naquele período, tá? Gastos com pessoal. Então, esse ponto aqui também é um ponto que vai te dar base para muitas outras coisas, principalmente para quem é departamento pessoal aí, né? Então, ou seja, quando eu estiver estabelecendo o meu planejamento orçamentário, o que eu vou ter de contratação no próximo ano? O que eu vou precisar de contratar? Lá em julho, eu vou abrir uma nova loja, eu vou atuar num novo segmento, e eu vou precisar de contratar mais tantas pessoas. Então, ou seja, lá no seu planejamento orçamentário, que você estiver elaborando, você já faz a programação de contratação. Eu vou ter aumento de pessoal, eu vou precisar de contratar mais, eu vou ter promoções, vai ter reajuste sindical, né? Então, tudo isso tem que ser analisado com gasto pessoal. Por que eu coloquei gastos de pessoal separadamente aqui das despesas operacionais? Gastos de pessoal, geralmente, é a maior parte, o maior grupo de despesas que nós temos dentro da empresa. Né? Alguns casos aí chega a 60% do total das minhas despesas é gasto pessoal. Então, por isso que o gasto pessoal é uma das contas mais relevantes que tem dentro da minha empresa. Eu preciso de tratar ela separadamente, criteriosamente, por conta da relevância que ela tem no montante, tá? Então, todos esses pontos, projeção de contratações, reajuste sindical, promoções, então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando vocês forem estimar o orçamento do gasto com pessoal, ok? Tem alguma pergunta aí? Por enquanto, não, né? Despesas operacionais. Então, essas despesas operacionais, também a gente, como eu comentei agora há pouco, Bruno, nós vamos tentar manter as despesas no mesmo patamar do ano passado. Legal. Mas, ok, vocês vão ter novas contratações? Por exemplo, vamos olhar para o item anterior. Vocês vão ter novas contratações? Então, provavelmente, você vai ter mais gastos com uniformes, você vai ter mais gastos com café, vocês vão ter mais gastos com material de escritório. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para estabelecer as despesas operacionais. E a inflação? Você está considerando a inflação? Então, tudo isso tem que se jogar na mesa para avaliar e saber estabelecer quanto que eu vou ter de orçamento para aquelas despesas. Quando a gente fala de despesas operacionais, a gente está falando aqui de uniformes, treinamentos, despesas com treinamentos, material de escritório, material de limpeza. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Inflação, abertura de novas lojas, aumento de quadro de funcionários, tudo isso tem que ser levado em consideração para estabelecer aqui as despesas operacionais, tá? Investimentos. Esse é outro ponto que pouca gente olha para ele. Né? A gente vê muito falando, não, Bruno,
quando se fala em orçamento, é receita, custo e despesa. Ok, você está certinho na sua avaliação. Porém, a gente pode estender isso, a gente pode melhorar esse planejamento orçamentário, também olhando para investimentos. Tá? O que eu quero dizer com investimentos? Bruno, eu vou ter que trocar minha frota o ano que vem, minha frota de veículos. Né? Eu vou precisar de fazer uma reforma na minha filial X. Então, o planejamento de investimentos também pode ser agregado dentro do planejamento orçamentário, tá? Mas não, lembrando, não é despesa, não é custo, né? Mas tem valores, às vezes valores relevantes. Então, esse ponto também podemos entrar, colocar aqui como um item no planejamento orçamentário. Certinho? Legal. Vamos lá. Então, para que isso tudo serve, né? Onde que eu quero chegar com o planejamento orçamentário? Então, melhor gestão de recursos, né? A gente pode usar o planejamento orçamentário para fazer projeções de fluxo de caixa, médio e longo prazo. Lembrando, nós estamos tratando competência, mas a gente pode usar o orçamento para olhar para fluxo de caixa projetado, tá? Médio e longo prazo. Embasamento para tomada de decisões estratégicas, né? Então, eu vou olhar o meu planejamento estratégico para saber, olha, nesse período aqui, no orçamento que eu fiz, eu vou ter um lucro maior, ok? Então, eu posso, no final do ano, no início do outro período, eu posso abrir uma nova loja, porque eu vou reinvestir o lucro que eu tive nesse ano dentro da própria empresa, tá? Melhoria na gestão de RH, então, ou seja, você já vai dar quase com um ano de antecedência para o seu RH, quais são as contratações que ela tem que planejar para o ano de para o ano seguinte. Então, ou seja, lá em julho, RH, eu vou precisar de contratar mais 3 vendedores. Então, o departamento de RH vai ter tempo para trabalhar nessas contratações, vão ter subsídios, ok, eu estou planejando isso, então eu posso divulgar em vários canais, eu não vou fazer aquela contratação a toque de caixa, então, ou seja, eu vou programar as minhas contratações. Auxílio ao planejamento de vendas e precificação, então, ou seja, eu planejei as minhas vendas, então eu vou monitorar as minhas vendas durante o período. Olha, Bruno, não estou conseguindo atingir o meu faturamento. Ok, então, nós temos que aumentar a margem, nós temos que aumentar o faturamento, o que nós precisamos de adequar aqui dentro do orçamento para conseguir chegar naquele final, tá? Definição de metas, objetivos e maior controle de despesas e custos, né? Então, eu consigo, durante o ano, saber, olha, eu estimei X reais para gastar com essa despesa e durante o ano eu não consegui atingir, não consegui fazer. Então, onde que eu estou gastando mais? Onde que eu estou errando? Qual despesa que eu estou tendo mais gastos do que eu planejei lá atrás? Então, o planejamento orçamentário, ele vai te dar embasamento para você conseguir monitorar essas despesas e esses custos, tá? Então, como eu disse anteriormente, o planejamento orçamentário, a gente faz uma DRE projetada. Então, se eu tenho minha receita, se eu tenho meu custo, minhas despesas, eu já consigo enxergar qual que vai ser o meu lucro no final daquele período do planejamento, tá? Eu posso trabalhar correções, olha, não, aqui a gente está errando muito, aqui a gente está gastando muito para esse lado que é fora do que eu planejei, tá? Eu posso usar o orçamento, a gente tem visto uma onda muito, muito legal aí, em relação a PPRs, né, participação nos resultados. Então, nós podemos usar o orçamento como um indicador de PPR. Bruno, sério, a gente pode usar, olha, pessoal do administrativo, o pessoal de cada área, né, a gente vai distribuir lucro aí para o departamento de vendas, se vocês estiverem dentro da faixa X e Y aqui do seu orçamento, esse aqui vai ser um indicador seu, tá? Então, o orçamento pode ser um dos indicadores, um dos quesitos para a premiação de resultados, tá? E sempre a gente vai ver planejamento orçamentário sempre olhando para o futuro, tá? A gente sempre vai olhando, pensar sempre no futuro, sempre uma coisa projetada, tá? E outro ponto que a gente precisa destacar em relação ao orçamento é que os primeiros orçamentos, a gente sabe que é muito difícil de fazer, né? Quem já fez orçamento aí sabe que, Bruno,
como que eu vou fazer orçamento? Eu não tenho base, não tenho experiência, eu vou errar e tal. Esses erros, nos primeiros orçamentos, é muito normal acontecer, tá? É muito normal. E isso vai ser uma experiência para que você, nos próximos, consiga melhorar. Você vai ver que torço para que não, mas os primeiros sempre acontecem erros grandes em relação ao que eu previ e o que eu realizei. Tá? E isso tem que ser tomado como um ponto de partida para a melhoria do processo. Não quer dizer que é um fracasso. Ah, não, Bruno, eu errei aqui, 90% das minhas contas ficou totalmente fora do que eu planejei. Não vou mexer mais com orçamento porque eu não sei fazer. Não, não é bem assim. Isso não quer dizer que você errou no primeiro, no segundo, é um fracasso. Não, a gente vai tomar como experiência, beleza, essa conta aqui eu errei muito. Por que eu errei? A gente vai identificar o motivo, é porque eu esqueci de planejar esse fator, esse indicador, ou esse detalhe, né? Então, no próximo ano, esse erro já não vai acontecer novamente. Então, a ideia é que vocês consigam usar o orçamento, né? Os primeiros que errarem para conseguir melhorar os planejamentos orçamentários seguintes, tá? Alguma coisa aqui, Adriana perguntando se sim, vai ficar disponível, tá? No nosso canal do Grupo CIAG, no YouTube, tá? O pessoal do marketing vai disponibilizar lá para a gente. Bom, eu falei agora há pouco que a gente tem uma tendência muito grande em relação a orçamento colaborativo, né, que é o descentralizado. Essa metodologia, ela traz com que o orçamento vá para cada pessoa responsável pelo seu departamento ou responsável por determinada área. Né? Isso faz com que as pessoas se sintam responsáveis, se sintam donos do orçamento. E, automaticamente, o engajamento da execução daquele orçamento, ele vai ser muito maior. Por quê? Porque a pessoa quem estabeleceu, né? Então, o gestor, o gerente, o diretor que estabeleceu aquele orçamento, ele vai se sentir parte daquilo. Né? Então, isso não ficar na mão da controladoria, do departamento financeiro, né, do gerente administrativo. Não, vamos estender isso. Gerente comercial, vem cá, senta aqui. Vamos estabelecer aqui o seu orçamento. Eu tenho certeza que aquela parte que ele estabelecer, que ele definir, né, dentro do orçamento, ele vai fazer um esforço maior para conseguir atingir aquele objetivo, né? Então, ou seja, foi eu que defini, eu que falei que eu queria ter tanto de despesa, eu queria ter tanto de receita. Então, ou seja, eu vou sentir parte daquilo, eu vou me empenhar mais para conseguir atingir aquele objetivo que eu criei, tá? Então, a gente entende que criar essa cultura, né, mais participativa, né, criar uma cultura orçamentária dentro da empresa, né, acaba que isso modernizando a gestão, proporcionando mais engajamento. Então, isso aqui é uma coisa muito legal de se implantar dentro da sua organização, tá? Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Lilian. Boa tarde. Sempre que é chamado para resolver alguma questão no orçamento, demora muito mesmo, para receber retorno. Alguma solução para isso? Bom, aí, Lilian, eu recomendo que procure os responsáveis, os coordenadores ou o gerente do suporte para conseguir identificar onde que teve essa falha aí, né? Talvez pode ter sido alguma coisa pontual, então precisa de analisar caso a caso aí. Então, eu recomendo que você fale com a equipe lá, os coordenadores do suporte, que eles têm certeza que eles vão ajudar vocês nisso aí, tá? Certo, vamos falar então um pouquinho da prática, né? O que nós da CIAG temos de ferramenta dentro do RP para ajudar vocês a monitorarem, né, a controlarem o seu planejamento orçamentário. O César está perguntando, houve evolução, pois a forma de lançar era bastante complexa. Sim, César, teve evolução. A gente vai falar agora há pouco, tem uma rotina relativamente nova dentro do RP, tá? A gente vai falar dela exatamente agora, e bem diferente daquela rotina antiga, que eu creio que você está mencionando aí, tá? Então, ela é muito mais prática de ser implementada, de ser lançada. Então, vamos lá. Como eu disse, nós temos, então, uma nova rotina dentro do RP, tá?
bem mais moderna, bem mais fácil de ser manuseada, de ser controlada, né? Os clientes que já implantou ela aí tá conseguindo obter os resultados que eles esperam. Então, a ideia é que facilitasse o uso tanto da parte de configuração quanto da parte de gestão de lançamentos do planejamento orçamentário, tá? Esse novo modelo, essa nova rotina, a gente consegue personalizar ela. O que eu quero dizer com personalizar? Bruno, eu não quero, por exemplo, que o meu planejamento orçamentário seja igual das minhas contas lá no meu plano de contas. Eu quero sintetizar, eu tenho 5, 6 níveis aqui de contas contábeis, mas eu quero simplificar isso, eu quero unir algumas contas, né, eu quero agrupar algumas contas, né, mas no modelo antigo a gente não conseguia fazer isso, porque ele era embasado 100% no plano de conta orçamentário, no plano de contas contábil, né, e sempre olhando para ano fiscal, né. Então, a ideia dessa nova rotina foi criar para atender essas expectativas de atender as particularidades de cada empresa e também a questão de períodos. Não, Bruno, eu quero estabelecer aqui o meu ano safra, que vai de julho a junho do outro ano. Beleza, não tem problema nenhum. A gente pode criar modelos de plano orçamentário para aquele período. Eu posso ter quantos modelos simultâneos eu quiser dentro do meu RP. Tá? Então, eles são totalmente personalizados. Bruno, eu quero um modelo mais sintético, eu quero um modelo mais analítico. Não tem problema, a gente pode criar quantos modelos vocês quiserem, tá? Então, essa rotina nova, o primeiro passo que nós precisamos para usá-la é configurar essa estrutura, tá? Então, como eu disse, a gente precisa primeiro criar um modelo, ou alguns modelos, quantos vocês quiserem, né? Então, eu personalizo o meu modelo. A rotina para essa novo formato, né, de planejamento orçamentário dentro do RP, é na TRAN 1020, então ela fica disponibilizada lá no módulo transacionadores. A gente vai definir primeiro a estrutura, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, para vocês verem como que funciona a ferramenta, tá? Só um minutinho, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, ela fica dentro do módulo transacionadores, tá? Cadastros, planejamento, modelo do plano orçamentário, tá? Então, aqui eu vou personalizar o meu modelo. Então, como vocês podem ver, a gente pode criar quantos modelos eu quiser, né? Modelo, planejamento, orçamentário, né? Como eu quiser chamá-lo aqui. Modelo, planejamento 1, por exemplo. Eu escolho qual que é o meu plano de contas que eu quero estabelecer, né? Como a gente está falando de competência, então ele tem que estar linkado em um plano de contas contábil. E aí eu defino a minha máscara, né? Essa máscara é quantos níveis eu quero ter o meu plano de conta, meu plano orçamentário. É aquela mesma configuração que a gente tem no plano de contas, né? Eu quero ter 6 níveis, eu quero ter 2 níveis, eu quero ter 4, né? Então, sempre configurando o nível. O primeiro nível, então, vai ser uma casa, só um dígito. O segundo nível, 2 dígitos. O terceiro, 2 dígitos. O último nível, 4 dígitos, sei lá. Então, a gente pode estabelecer a máscara que eu quero no planejamento orçamentário. Tá? Então, eu defino a quantidade de dígitos que eu quero, né? Às vezes, colocam um dígito aqui no segundo nível, mas eu tenho mais de 10 níveis que eu vou criar, então, ou seja, aqui já ficou fora, né, da configuração, porque eu criei com somente um dígito, tá? Então, personalizei a minha máscara. Eu defino qual que é o meu formato de controle, se é mensal ou se é anual, tá? Então, eu defino, minhas metas, meu planejamento orçamentário vai ser mensal. Então, eu defino aqui qual que é a minha forma de controle. Gravo. Então, se eu quiser criar um novo modelo, vem aqui e crio quantos modelos a gente quiser, tá? Feito isso, olha aí, eu tenho vários modelos aqui. Eu vou pegar um que eu já configurei para a gente agilizar, para ficar mais fácil. Ó, esse modelo aqui que eu criei ele com 6 níveis, tá vendo? Acho que eu criei ele na mesma quantidade de níveis do meu plano de contas contábil.
tá? Não tem problema nenhum, você pode criar conforme vocês quiserem aqui, igual meu plano de contas, ou diferente, ou agrupado, tá? Como vocês quiserem. Temos pergunta aqui? Gilmar, agrimanager ou agribusiness? Gilmar, aqui a gente está falando de distribuidor, tá? Agribusiness, tá? E qual seria o modelo ideal recomendado pelo CIAGRE? O modelo, você quer dizer, Jefferson, metodologia, né? Então, como eu disse anteriormente, o modelo vai de acordo com a sua empresa, né? A metodologia vai de acordo com a sua empresa. Então, os mais utilizados é o orçamento baseado no histórico, né? Mas a gente pode usar o descentralizado, a gente pode implementar isso no matricial, que é por departamento. Então, você que olha para dentro da sua empresa e verifica qual que é a metodologia que você quer implantar. Aqui na configuração, você também define quantos níveis você quer ver. Eu vou mostrar aqui agora que você vai entender o que são esses níveis, tá? Então, aqui, nesse planejamento, nesse modelo que eu criei, eu tenho 6 níveis, tá? Então, feito o modelo, agora eu vou criar as minhas linhas, né, que a gente diz aqui dentro. Então, como que eu quero ver isso no meu planejamento, quando eu for analisar o planejado e o realizado? Então, eu vou definir aqui as minhas contas, ó. Aqui eu já tenho algumas, tá? Já fiz previamente, para não precisar de demorar muito aqui. Então, olha só, se eu definir lá atrás que o meu primeiro nível é 1 dígito, aqui eu vou definir 1 dígito. Aqui eu coloquei 3, porque o meu plano de contas é o 3, começa no grupo 3, as contas de resultado, tá? Mas você pode começar com 1 aqui, se você quiser, pode começar com 9, você quem define, tá? Como que eu faço para criar essas contas? Aqui eu tenho 2 possibilidades. Ou a inclusão manual, venho aqui e incluo, né, coloco aqui o nível. Então, para mim chegar no último nível, eu tenho que vir estabelecendo, né, cada nível a nível, né? Então, não posso simplesmente chegar aqui e colocar no último nível. Ele não vai conseguir reconhecer, porque eu não tenho os níveis anteriores criados, do 9 e 9, tá? Então, eu tenho que sempre começar do nível mais básico. Então, começo no 4, teste 1, o tipo, né, movimentação resultado. Se eu quero que eu pego a movimentação do período, se eu quero pegar o débito e o crédito, e aí eu vinculo a minha conta contábil. Tá? Então, eu posso digitar ela aqui, ou eu posso vir aqui e pesquisar a conta contábil que eu quero. Ele já carrega aqui para mim automaticamente a minha conta contábil. Posso colocar mais de uma conta contábil, não tem problema nenhum, quantas você quiser. E aí eu gravo, e assim eu vou estabelecendo. Lembrando que aqui a gente está configurando o primeiro nível. O primeiro nível não recebe lançamentos, tá? Só o último nível que recebe lançamentos. Então, os primeiros níveis, não precisa de configurar a conta contábil. A gente precisa configurar a conta contábil no último nível do meu plano, no meu plano orçamentário. Então, que é o caso aqui, ó. Essa linha aqui, vendas líquidas de mercadorias, é o meu último nível. Então, aqui que eu vou configurar quais contas contábeis eu quero visualizar nessa linha, tá? Aqui eu vinculei com essa conta, mas eu posso colocar essa aqui é a minha conta de vendas a prazo. Eu posso vir aqui e incluir as minhas vendas à vista, por exemplo. Né? E aí é uma fórmula de Excel, né? Eu quero diminuir essa, eu quero aumentar essa. Ah, Bruno, eu quero tirar as minhas deduções aqui agora. Beleza, a gente pode tirar aqui os meus ICMS sobre venda, por exemplo. Aqui coloco. Então, estou pegando o saldo dessas contas, menos a minha dedução aqui do ICMS sobre venda, tá? E assim sucessivamente. Então, aqui eu vou incluir conta a conta, os níveis, né? E no último nível eu tenho que vincular qual conta contábil está naquela linha, certo? Bom, feito isso, a gente já fez a configuração, já vinculei todas as minhas contas. Para facilitar, você pode, como eu disse, você pode incluir manualmente conta a conta, ou a gente pode importar essa estrutura, tá? Então, Bruno, eu prefiro fazer isso no Excel, que é mais fácil, e depois simplesmente vir aqui e importar. Tranquilamente, tá? Dá para fazer isso. A gente tem um modelinho no Excel, então a gente cria o modelinho no Excel e importa ele aqui para dentro. Aqui, se eu dizer aqui, como eu já tenho valores, né, ele está me dizendo que se eu fazer novamente a carga para dentro, ele vai sobrepor as configurações que eu tenho aqui. Então, procura aí o departamento de consultoria, que a gente tem
a gente tem lá os layoutzinhos para vocês conseguirem importar, tá? Então, é bem simplificado. Um detalhe é que a importação desse layout, dessa estrutura, né, vocês simplesmente trazem as linhas para cá. A personalização das contas contábeis, essa tem que ser feita manualmente, tá? Então, ou seja, ele vai trazer as linhas para cá para você, conforme você definiu lá no seu Excel, e aqui depois você vem dentro de cada uma delas e vincula as suas contas contábeis que você quer ver naquela linha, tá? Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é essa questão da importação, né? Antes ele trazia uma estrutura engessada, eu não conseguia personalizar. Aqui não, aqui a gente consegue personalizar e consegue trazer isso de uma planilha de Excel que é muito mais fácil, muito mais rápida de configurar. Então, essa é a primeira rotina que a gente tem que estabelecer, tá? Primeiro define-se a estrutura e depois a gente vai agora fazer os lançamentos daquela estrutura que nós criamos, tá? Então, a segunda parte é fazer os lançamentos dessa estrutura que nós criamos, tá? Ela fica, então, no modo planejamento. Então, aqui dentro de movimentação, lançamentos do plano orçamentário, tá? Então, aqui dentro do lançamento do plano orçamentário, eu vou escolher o meu modelo que eu quero, no meu caso aqui é o 4, vou definir o meu período, tá? Eu tenho alguns filtros, né? Se eu quero filtrar alguma empresa, esses filtros aqui servem para trazer os lançamentos que já foram inseridos, tá? Então, no caso aqui, eu já tenho alguns orçamentos criados. Então, eu tenho aqui de vendas líquidas, eu tenho aqui do CMV, eu tenho aqui de salários, aluguéis, etc, né? Então, dentro de cada uma dessas aqui, é porque esse aqui já está fechado, né? Eu já criei os valores aqui. Então, como que eu faço? Eu posso incluir os novos valores manualmente. Eu venho aqui e seleciono a linha da minha estrutura lá a linha da minha estrutura, defino o período. Ah, Bruno, por que eu defino aqui, eu tenho que colocar uma data, se o meu orçamento é por mês, né? Aqui tem a possibilidade da gente criar orçamento por dia, se você quiser, tá? Então, se você quiser chegar nesse nível de dia, a gente consegue chegar nessa rotina aqui. Não, Bruno, o meu é por mês. Minha meta de venda é por mês. Beleza, então você sempre vai colocar o último dia do mês, tá? Então, no meu caso aqui, eu já tenho aqui o do mês de janeiro, então eu vou colocar aqui do mês de fevereiro. E aí eu coloco em R$1.000, por exemplo, né? Valor por competência e caixa. Um detalhe só, que a gente tem o campo de caixa. Esse campo caixa aqui ainda está sendo implementado, então a gente não está utilizando ele ainda, apesar de ele ser obrigatório aqui, a gente não está usando ainda, não está desenvolvido 100% ainda a rotina do orçamento regime caixa, tá? Então a gente vai usar aqui competência. Eu posso estabelecer indicadores, se eu quiser indexar, eu posso destinar isso para uma determinada empresa, eu posso definir um centro de custo, uma safra específica, observação, se eu quero colocar uma memória de cálculo aqui, foi considerado isso e aquilo, então, posso definir aqui também. Esses dois campos aqui, eles são simplesmente informativos, tá? Pronto, gravo, ele já criou aqui a minha linha, do mês de fevereiro. Se eu quiser um novo, eu clico em sim, ele já abre para mim aqui, inserir a nova linha, novo valor do meu orçamento. Então, aqui eu tenho, cursos de treinamentos, eu tenho do mês criei aqui R$100.000 no mês de fevereiro, curso de treinamentos. E assim sucessivamente. Bruno, mas é muito complicado, eu inserir valor por valor, de conta a conta, mês a mês, sim, realmente é bem complicado, né? Para isso, nós criamos uma rotina de importar esses valores. Então, nós temos a rotina de importar a estrutura, e aqui também nós temos a rotina de importar os valores também. Então, você consegue gerar uma planilha para cadastrar os valores, ou você já pode diretamente importar a planilha. Tá? Por exemplo, digamos que você fez o orçamento de 2020, você quer fazer 2021. Você pode exportar essa planilha de 2020 e simplesmente ir lá e mudar os valores. E depois mudar os valores e data, né? E depois importar ela novamente aqui para o próximo ano. Ok?
Outra coisa legal aqui, eu posso fechar esse orçamento. Quando eu fecho esse orçamento, ele abre a possibilidade, que é a próxima rotina que a gente vai ver, de fazer manutenções orçamentárias. Tá? Então, eu posso criar, durante o período, fazer uma rotina de um processo de, ok, lá em julho eu identifiquei que eu vou atender uma nova linha, né, de produtos, vou aumentar o meu orçamento. Você não precisa de mudar o seu original, você pode fazer uma manutenção, e isso fica evidenciado lá na hora de fazer as consultas, que aquilo ali é uma manutenção no período, tá? Posso replicar os lançamentos, se você quiser digitar, se você não preferir não importá-lo, tá? Então, aqui a gente insere os valores. Tudo tranquilo por enquanto? O Marcos Paulo aqui, Bruno, se quiser comentar, o Marcos Paulo está lembrando aqui que a gente tem a Universidade, a Plantar, né, que é a startup do Grupo Ciagre, responsável pelos treinamentos, pelos cursos, a gente já tem disponibilizado, tá, esses treinamentos aqui na plataforma da Plantar. Então, quem quiser aí pegar o curso EAD da Plantar, é só entrar em contato com o pessoal lá, ou se quiser um acompanhamento, né, de um consultor para ajudar a fazer o orçamento de vocês, é só entrar em contato também com o pessoal do departamento de consultoria, que a gente, com imenso prazer, a gente vai ajudar vocês. Tudo bem por enquanto? Beleza. Bom, feitos os lançamentos, aí a gente vai agora fazer as análises do realizado, tá? Que fica aqui dentro de consultas, também no modo planejamento. Consultas. Aí nós temos duas análises, tá? Uma é a análise do orçamento previsto realizado e uma análise comparativa. A diferença entre as duas é que a análise comparativa eu consigo analisar departamento por departamento, centro de custo por centro de custo, ou eu consigo analisar unidades. Então, a única diferença é que o de cima ele traz num geral, e embaixo você consegue analisar separadamente de cada loja ou centros de custo separadamente, tá? Então, rapidamente aqui, só para vocês conhecerem a ferramenta de análise. Então, eu defino lá qual que é o plano de conta orçamento, qual que é o plano que eu quero utilizar. Então, eu vou usar o meu 4 aqui. Se eu quiser uma conta específica, um grupo específico, eu posso selecionar aqui a conta que eu quero analisar. Uma empresa específica, se eu quero avaliar um indicador, o período que eu quero analisar. Vou pegar um período aqui menor para a gente acelerar, porque o nosso tempo já está curto. Um detalhe, aqui também, ó, ele traz já automaticamente a conta, o regime caixa, tá? Não esqueçam de mudar para competência. Esse aqui a gente ainda está desenvolvendo ainda. Aqui eu tenho a possibilidade de buscar um ano anterior, se eu quiser, para fazer um comparativo. Eu posso trazer uma coluna da diferença, né? A diferença ele traz em valores, e o desvio ele traz em percentuais. Essa é a diferença da diferença com desvio. O total, se eu estiver analisando mais de um período, né, se eu trazer os totais, ele vai agrupar tudo lá no final, total. Sinalizadores, esses sinalizadores, ele vai trazer em consideração essa configuração que eu fiz aqui embaixo. Ó. Então, o que for acima de 100%, ele vai ficar vermelho, o que for acima de 85% vai ficar igual acima de 85% vai ficar amarelo, e abaixo de 85, verde. Então, isso aqui é personalizado, eu posso colocar o percentual que eu quiser aqui. Posso considerar as manutenções orçamentárias, se eu quiser, tá? Posso definir qual que é o nível que eu quero trazer a minha consulta. Então, por exemplo, como o meu nível aqui, o meu plano é em 6 níveis, né? A minha máscara é em 6 níveis. Eu posso definir qual que eu quero ver, se eu quero que traga evolução, se sim, qual que é a evolução, se é mensal, anual, diário, né? Como eu disse lá atrás, a gente consegue ver esse orçamento diário. E aí, consultar. E ele vai trazer para nós a consulta, né, dos filtros que eu coloquei aqui em cima. Certo. Aqui a gente tem quem está mais acostumado aí com o pessoal, com a questão do plano do gerência de vendas, de custo de decisões, está acostumado com esses valores aqui, né? Com essas questões de mais, de menos, de retrair, de expandir. Vou dizer aqui da empresa 1 do 1 de 20, 31 do 1 de 20.
competência, vou buscar de novo aqui. Olha lá, então ele trouxe para nós, ó. Tem algum filtro errado meu aqui, que ele não trouxe o orçado. Ah, é porque eu não defini loja, ó. Tá vendo? Olha só, muito cuidado, ó. Aqui eu defini a minha empresa, tá vendo? Lá no meu previsto, no meu orçamento, eu não coloquei empresa. Então, ou seja, ele não trouxe nada aqui no previsto, tá? Então, muito cuidado com esses filtros que vocês colocam aqui em cima. Agora, ele já trouxe para a gente o previsto, ó. Então, eu posso expandir aqui as contas, né, através do maisinho aqui, vou expandindo as contas, ou se eu quiser expandir tudo de uma vez, botão direito, aqui nessa barrinha verde, expandir, ele vai trazer para nós todos os níveis expandidos, tá? Então, olha só, vendas líquidas, então, o que ele trouxe aqui, naquela linha que nós criamos lá no orçamento, né, lá na estrutura. O previsto, meu previsto, então, foi R$500 mil, e eu realizei 455, então eu tive uma diferença de menos R$44 mil, né, um desvio de 9%. Então, como ele trouxe aqui abaixo de 85, ele trouxe em verde, né? E assim sucessivamente, conta a conta, ó. Então, aqui no CMV, o meu orçado era 400, e o meu realizado foi 385, então eu tive um desvio de 4,28. E assim, conta a conta, né? A gente tem aqui, ó, salários, 8 mil, realizou 850, então teve um desvio de mais 250. Então, conta a conta aqui. Aqueles que não têm, ó, olha só, muito cuidado, isso aqui na hora de criarem a estrutura, por exemplo, cursos e treinamentos. Digamos que vocês não tenham lá no planejamento de vocês de ter despesa com curso e treinamentos naquele período. Legal, beleza. Então, você não vai colocar nada no previsto. Mas, digamos que durante o período, você teve uma despesa. Olha, eu não planejei, mas eu tive aqui uma despesa de R$620, por exemplo, de curso e treinamentos. Se essa conta não estiver prevista lá na estrutura, ele não vai aparecer aqui no realizado. Então, tem muito cuidado. Então, o que eu recomendo? Quando criarem a estrutura, criarem em cima de todas as contas do plano de contas, tá? Então, muito cuidado com esse ponto aqui. Então, olha, eu não tive nada no previsto, então eu tive um desvio aqui de 100%, né? Então, não orcei nada e eu tive 620 realizado, né? Uma diferença de R$620. Aqui a gente traz a coluna dos totais, né? Então, uma outra coisa legal nessa nova rotina, que é o seguinte, por exemplo, você quer saber o que compõe esse valor de R$455 mil aqui, ó? Né? Bruno, como que o sistema chegou nesses R$455 mil? Você pode dar um duplo clique em cima do realizado, ele vai aparecer para nós, ó. Quais são os lançamentos que compõem aqueles R$455 mil? Então, são dois orçamentos, dois valores aqui, ó. Tá? Um veio de uma nota fiscal da empresa e o outro veio de um lançamento manual, ó, no dia 15 e no dia 31. Então, ele compõe esses valores para nós. Se eu quiser saber que compõe esse valor, ele traz para nós, ó. Aqui eu tive um lançamento da base, aqui eu tive um outro lançamento, aqui eu tive um lançamento manual, e assim sucessivamente, tá? Então, tem mais essa rotina bem legal aqui, que você consegue conferir, consegue saber onde que o sistema chegou naquele valor, tá? Temos pergunta aí? Jefferson, seria interessante em um fio de empresa, pudesse adicionar mais de empresa. Jefferson, essa melhoria já está no radar do desenvolvimento, tá? Acredito que nas próximas, eu não tenho qual versão que vai sair, mas já tá sendo desenvolvida a multisseleção lá na empresa, tá? O Andrew, falar sobre os parâmetros iniciados no cadastro de contas contábeis, natureza que de forma interfere. Andrew, aquelas configurações que tem lá no plano de contas, elas eram utilizadas no plano antigo, no plano orçamentário antigo, na rotina antiga. Então, aqui elas não vão interferir, tá? Bom, pessoal, eu posso imprimir, né? Posso gerar em Excel, se eu quiser, posso exportar para Excel. Então, alguns facilitadores aqui nas análises. A diferença da outra rotina de baixo, como eu disse para vocês, é que ele me dá a possibilidade de fazer um comparativo entre empresas. No meu orçamento eu não coloquei empresa lá, tá? Mas eu vou listar aqui só para vocês verem como que ele aparece. Então, eu quero um comparativo de empresas. Então, eu seleciono qual empresa que eu quero trabalhar.
né? Marquei aqui as duas empresas que eu quero comparativo, seleciono aqui o período. Vou marcar aqui o desvio total, e aí eu mando imprimir. Como eu não separei por empresa, ele não vai trazer nada aqui para mim, tá? No previsto. Então, olha só. Ele vai trazer aqui, ó, coluna a coluna, tá vendo? Se eu marcar por centro de custo, ele vai trazer todos os centros de custos ali. Então, a diferença dessa rotina com a outra é justamente isso, tá? Que você consegue ter separadamente por empresa ou por centro de custo, se você quiser. Tá, Jefferson? Isso aqui talvez é uma alternativa para você usar por enquanto não sai a rotina lá, enquanto não sai a melhoria. Tá ok? Além disso, deixa eu só voltar aqui na apresentação dos slides. Então, essas são as 4 rotinas nativas do sistema, né, do ERP. A criação do modelo, os lançamentos, análise do previsto realizado e análise comparativa. Além dessa nova rotina, nós temos também disponível já no BI um painel para conseguir visualizar o planejamento orçamentário, previsto e realizado, tá? Eu trouxe aqui algumas telinhas para vocês verem como que é lá, mas assim, a diferença é que aqui você consegue criar gráficos, né, uma coisa muito mais apresentável para uma apresentação com diretoria e tudo mais. Então, o que ele traz lá para nós, ó? Os filtros, né, então aqui em cima, mês de novembro, quanto que está o realizado e quanto que está o orçado. Aqui do lado eu tenho conta a conta, o orçado e o realizado, qual que é o meu desvio. Então, basicamente, a mesma coisa que tem lá, porém aqui ele traz em formato um pouco diferente, um formato mais de BI mesmo, né. Aqui eu tenho uma análise evolutiva, né, mês a mês, então, provavelmente o período que eu selecionei lá atrás. Esse outro painel, ele traz também por grupo, né, de contas. Então, aqui, por exemplo, grupo de receita, grupo de custos. Então, a receita eu tive, o realizado foi 215, o previsto foi 215, o realizado 261, o custo. Aqui eu tenho um evolutivo, mês a mês do grupo de receita, aqui o mês a mês do grupo de custo, tá? E aqui as contas que compõem esses valores, tá? Os valores das contas que compõem esse valor, tá? E aí nós temos um último painel, um pouco diferente, que ele traz um formato, uns gráficos um pouco diferente, receita, custo, despesa, então aqui ele traz o orçado, traz o realizado, aqui também um evolutivo de cada grupo de contas, né? Então, um formato um pouco diferente do que a gente tem no ERP, tá? Então, o pessoal do BI já está disponível essa consulta lá, esse painel, esse dashboard. Então, quem tem o BI, é só entrar em contato lá com o pessoal, eles vão passar mais informações para vocês. Quem não tem o BI ainda, a oportunidade de conhecer o nosso BI, que é uma ferramenta fantástica, totalmente personalizável, tá? Temos perguntas? César. Tudo isso a consultoria da AgroScore para identificar o diagnóstico e nos ajudar? Sim, César. É um dos itens do nosso diagnóstico e para implantação, tá? A gente coloca isso como um alvo lá, como uma ação para implantar durante o projeto do AgroScore. Kelly, eu consigo agrupar as contas nesse planejamento do pacote? Sim, Kelly. Você pode colocar quantas contas você quiser, tá? Então, lá na estrutura, você consegue colocar lá várias contas, né? É um formatinho do Excel, mesma coisa de uma fórmula do Excel. Coloca uma conta, essa aqui eu quero que diminua, essa aqui eu quero que aumenta, e assim por diante, tá? Certo. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, a gente já até extrapolou o nosso tempo aqui. Mais perguntas? Vou dar um tempinho para vocês pesquisarem, vocês perguntarem. A gente, só ressaltando aí, complementando o que eu falei para o César, então, lá no AgroScore, a gente trabalha bastante essa questão do orçamento, a gente ajuda a montar, a gente ajuda a configurar, a importar, as planilhas a gente faz junto, né? A ideia no AgroScore, César, é que a gente faça com que o usuário bote a mão na massa,
né, para que não fique dependendo de um consultor ou de um analista de suporte. Então, a ideia é a gente orienta, a gente acompanha, a gente monitora, mas a ideia é que o próprio usuário faça a importação, né, faça a importação dos lançamentos, faça as análises, para que ele depois consiga, nos próximos anos, ser autossuficiente, né, conseguir fazer sem a necessidade de acompanhamento de alguém de nós aqui. Mais perguntas? Não? Bom, pessoal, então, eu vou encerrando por aqui. Eu queria agradecer imensamente aí a paciência de vocês, me deu 1h20 de live. Gostaria de agradecer a SIAG pela oportunidade de estar passando um pouquinho aqui, de contar um pouquinho da experiência que eu tive durante esses anos com planejamento orçamentário. E a gente fica à disposição, tá? O departamento de consultoria da SIAG está à disposição para tirar dúvidas, né? Então, caso alguém queira algum acompanhamento aí, é só contatar o pessoal lá que eles vão acompanhar vocês. Certinho, pessoal? Agradeço, então. Até mais, a gente nos vemos em breve.